Memphis Grizzlies 116-110 para cima do Minnesota Timberwolves. O Wolves não teve o Anthony Edwards, ele fez muita falta e terminou com essa vitória do Memphis. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, para quem simpatiza com o Memphis Grizzlies, eu separei uma camisa do Ja Morant, né? Ja Morant, Memphis, enfim. Se alguém simpatiza com o Memphis e é brasileiro, provavelmente é por conta do Ja Morant, por tudo que ele já fez nas últimas temporadas, mostrando toda a habilidade dele. Infelizmente vem sofrendo muito com lesões e, por exemplo, nesse jogo ele não jogou. Então já vamos falar da partida. Olhando primeiro para o lado do Minnesota, que foi o mandante, o Memphis conseguiu vencer jogando fora de casa. E o Minnesota não teve o Anthony Edwards, né? Fez muita falta. Foi comandado pelo Julius Randle e o Julius Randle fez 21 pontos. Até aí tu olha e fala, ah, beleza, uma pontuação ok. Mas para um time que não tem o Edwards, e aí o Julius Randle se torna um protagonista, 21 pontos, eu considero pouco, porque era para ele, de certa forma, compensar a ausência dele. E olhando para o aproveitamento, ó, 9 de 21 no aproveitamento de arremesso do Julius Randle. Não é um aproveitamento bom. No geral, é o maior pontuador do Minnesota, mas pela importância que ele tem para o time, ainda mais sem o Edwards, poderia ter feito mais, né? Depois dele foi o DiVincenzo. DiVincenzo fez 19 pontos e pegou 11 rebotes. Isso é impressionante. Se ele desse 11 assistências, beleza, mas ele deu 4 assistências. Agora, 11 rebotes pela estatura dele é incrível. Ele mandou muito bem nos rebotes. 6 de 16 nos arremessos também não é lá grandes coisas. Mas enfim, fez 19 pontinhos. O Rudy Gobert com 16 pontos e 16 rebotes, é o que a gente espera dele. Fez o papel dele, 6 de 8 nos arremessos, quase que perfeito. É o que se espera de um pivô com as características dele e fez um bom jogo no geral, o Gobert. O Gobert recentemente vem tendo algumas boas atuações, cara. Enfim. O McDaniels foi expulso, né? Ele fez 13 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, mas acabou expulso. E o Boros, né? Bonis. Bonis Highland fez 12 pontinhos para fechar essa formação inicial do Minnesota, só que ele teve 3 de 11 nos arremessos, é um aproveitamento bem ruim. Dos bancários de destaque mesmo, cara, só o Nasrid com 16 pontos e 6 rebotes. De resto, nada demais nesse banco do Minnesota. O Edwards faz muita falta, cara. Esse time depende muito de Anthony Edwards, Julius Randle e Rudy Gobert. O Gobert na imposição física e rebotes, o Edwards comandando esse time e o Julius Randle carregando para pelo menos 20, 25 pontos por jogo. Só que sem o Edwards, essa pontuação do Randle tinha que chegar em 30, 35 pontos para compensar a ausência do principal nome do time. Isso não aconteceu, o aproveitamento de arremessos não foi bom do Randle. E esse, para mim, foi o principal motivo para o Minnesota não ter vencido. O aproveitamento de arremessos, no geral, do Julius Randle não foi bom. E não tendo o Edwards, era ele que tinha que compensar essa pontuação, né? E aí, olhando para o lado do Memphis, o grande destaque do jogo, Jaren Jackson Jr., com 28 pontos, além de 12 rebotes, 10 de 18 nos arremessos. Então, ele arremessou, por exemplo, 3 arremessos a menos em relação ao Julius Randle e fez 7 pontos a mais, justamente porque teve um aproveitamento muito melhor do que o Julius Randle. O Jared Jackson Jr. fez um jogaço. Sem o Ja Morant, é ele que tem que puxar essa pontuação. E mesmo com o Ja Morant, muitas vezes é o próprio Jared Jackson Jr. que puxa essa pontuação. Depois dele, o Jalen Wells fez 17 pontinhos. Ele não é mais novato, né? Na última temporada era novato, mas já se estabilizou como titular nesse time, a ponto de deixar o KCP no banco. São caras com características parecidas, né? Esse cara que a especialidade é a bola tripla. E o Jalen Wells já é titular desse time. Depois dele, o Cedric Cowart com 13 pontos, pegou só 5 rebotes dessa vez, esse que vem sendo o grande destaque dele. Novato nessa temporada, faz uma boa temporada. O Cedric Coward já é importante para esse time do Memphis. Santi Aldama ficou abaixo em pontuação, 8 pontos, pegou 11 rebotes, né? Mas 8 pontos é pouco, só que ele arremessou pouco, né? 4 de 8 nos arremessos, ele nem arremessou, cara. E sem o Jamoran, o principal jogador é o Jaren Jackson Jr. e o Santi Aldama deveria ser esse segundo protagonista, né? E não é nem que ele foi mal, é que ele nem tentou, né? O Santi Aldama tinha que ter puxado mais a responsabilidade para si. Tudo bem que no final das contas deu certo, o Memphis venceu, mas eu esperava mais do Santi Aldama para uma partida em que não tivesse o Jamoran, né? E o Brandon Clark fechando essa formação inicial com 6 pontos. Eu já quero destacar que esse elenco do Memphis é bem profundo, tem boas opções, só que estava com muitos desfalques, né? Então, ó, por exemplo,
sem o John Conchar, também, que é um cara que tem uma boa bola tripla, sem o Zach Edey, que é um bom pivô, pega muitos rebotes, sem o Jamoran, que é o craque desse time, sem o Ken Spencer, que faz uma baita temporada, mata um monte de bola tripla, sem o Ty Jerome, que é um dos melhores bancários na última temporada pelo Cleveland Cavaliers. Então, pô, é uma rotação inteira aqui desfalcando o Memphis, e mesmo assim teve bancários que foram bem. Então, ó, o Jack Landale foi o grande destaque, com 20 pontos além de 10 rebotes. O KCP com 12 pontinhos também. De grande destaque é isso. Teve o Vince Williams também com 5 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Enfim, mas é o Memphis que tá com muitos desfalques. O Minnesota, de importante assim, cara, é o Anthony Edwards, o Mike Conley e é isso. Né? Perdeu um cara que traz muita experiência, que é o Mike Conley, e o craque do seu time, que é o Anthony Edwards. O Memphis também perdeu o craque do seu time, que é o Jamoran, fora uma rotação inteira que poderia agregar nesse time. Então não dá para o Minnesota falar de desfalques, tô sem o Anthony Edwards, né? Beleza, o Memphis está sem o Jamoran também. Então era para o Minnesota jogando em casa vencer. Não conseguiu fazer isso e o Memphis deu uma boa melhorada de jogos para cá, mesmo sem o Jamoran, um time que volta a acumular vitórias. O Ken Spencer vinha muito bem, acaba que não jogou esse jogo. Os irmãos Spencer, no geral, o Pat Spencer pegou uma importância grande nesse time do Warriors, sendo um bancário importante. E quando não tem o Curry, ele é titular. E no Memphis também o Ken Spencer, quando joga, já se torna uma peça importante desse time. Enfim, no final das contas, vitória do Memphis, o time que soube lidar melhor com a ausência do craque do time. O Memphis conseguiu vencer mesmo sem o Jamoran. Jaren Jackson Jr. puxou essa pontuação. Do lado do Minnesota, o Minnesota não soube lidar com a ausência do Anthony Edwards. E o aproveitamento do Julius Randle não foi o suficiente para um time que estava sem o seu principal jogador. No final das contas, vitória do Memphis Grizzlies. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!